volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 3h44, hora de nós falarmos de saúde. E é com muito prazer que eu recebo aqui, nesta tarde, o ginecologista e obstetra. Ele também trabalha na USP, no Einstein, especialista em cirurgia íntima, endometriose, também menopausa, implantes hormonais. Eu estou falando do Dr. Igor Padovese. Boa tarde, Dr. Igor. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Obrigado. Prazer participar aqui. Prazer é nosso, até porque a menopausa, ela acomete mais de 2 milhões de mulheres no Brasil, né? Só no Brasil. Menopausa, Fábio, vai chegar para todas as mulheres. Diferente do homem, isso é um pouco injusto, é da natureza. Nossa. Nem todo homem vai passar pela chamada andropausa, nem tem muito esse termo. Mas todas as mulheres perto dos 50, 55 anos vão entrar na menopausa. O que é a menopausa e ela termina marcando o quê? Perfeito. Ela marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Quando a mulher deixa de ciclar, deixa de menstruar e deixa de ser fértil, ter a capacidade de engravidar. Então, ela é caracterizada pelo esgotamento dos ovários. Os ovários são ativados quando a menina está na puberdade, né? Começa a ter os ciclos menstruais e essa fase termina com a chegada na menopausa. Existe um exame específico para a mulher identificar se ela está na menopausa ou não é ela mesma que tem que saber? É uma ótima pergunta. Existem exames, poucos dos hormônios dosados, o principal deles é o FSH, que é um hormônio que vem lá do cérebro, da hipófise, que estimula o ovário a produzir os hormônios, e aí quando o ovário deixa de responder, que ele esgota, o FSH começa a aumentar, que é como se fosse o cérebro tentando fazer o ovário responder, o ovário não responde mais. Só que isso não é necessário para o diagnóstico da menopausa, Fábio. O diagnóstico é clínico. Significa o quê? É baseado nos sintomas e, por definição, a menopausa é a parada total das menstruações. Só que isso é o evento final de uma sequência de alterações, né, da perda da função dos ovários que vai acontecendo ao longo de alguns anos. Então não é que a mulher de repente acorda na menopausa, é um processo de alguns 3 a 5 anos. Alguns sinais já são dados ao longo do tempo. Precocemente. Isso que traz dificuldade para a mulher conseguir perceber que está chegando nessa fase. Quais são os principais sintomas que talvez a nossa telespectadora ela possa se identificar? Olha, para a maioria das mulheres, depois dos 45, 47, 48 anos é quando esses sintomas podem começar a aparecer. Os mais comuns, mais conhecidos e mais fáceis de identificar são a irregularidade das menstruações, para a mulher que menstrua, mas tem mulher que já não tem útero, que usa DIU, então às vezes a gente não tem esse parâmetro. E aqueles famosos calores da menopausa, os chamados fogachos ou os calorões, que 80% das mulheres vão ter, mas tem ali uns 20% que vão passar por essa fase sem ter. Mas tem outros sintomas, Fábio, que esses trazem dificuldade para a mulher identificar, que são alterações do humor, então fica mais irritada, como se fosse uma TPM meio constante, para algumas mais deprimida, né, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas. Alterações de memória, de concentração. Então a mulher começa a ficar esquecida e percebe nitidamente esses sintomas começando a aparecer. Fadiga, um cansaço, mas hoje em dia também, né, quem é que não vive cansado, vive a vida moderna. Que mais? Alterações de pele, a maioria percebe um ressecamento importante da pele, ressecamento da vagina, perda significativa da libido. Então tudo isso faz parte da chamada síndrome do climatério ou perimenopausa, que é esse processo de transição para a menopausa. Então a mulher quando começa a ter esses sintomas, ela geralmente ainda menstrua, a menstruação às vezes já está começando a falhar, mas às vezes não. Então mulheres nessa faixa etária que começam a ter alguns desses sintomas, têm que ficar atentas, porque provavelmente estão começando essa fase de transição para a menopausa. E como que funciona o tratamento da menopausa? É um tratamento clínico? E quais são hoje se existe uma droga, alguma coisa que realmente possa fazer com que esses sintomas eles sejam amenizados? Perfeito. É basicamente, Fábio, repor os hormônios que passam a faltar. Mas tem muita gente que tem medo dessa reposição hormonal. Essa é a coisa mais importante a gente esclarecer aqui e desmistificar. Também porque isso é relativamente recente na história da humanidade. Assim, se começou a tratar a menopausa na década de 60, 70. Teve muitas idas e vindas, porque no começo, quando começou a reposição hormonal, foi numa fase também depois no mundo assim, da revolução feminina, então as mulheres estavam vivendo mais, ficando independentes, valorizando mais a sexualidade nessa faixa etária. Então quando surgiu a reposição hormonal era, nossa, o milagre da vida das mulheres.
Aí 10, 20 anos depois, começaram a aparecer uns estudos mostrando aumento de risco de doença cardiovascular, de câncer de mama. Então teve muitas idas e vindas, e tem muitos médicos que ainda têm conceitos antigos. Fábio, de uns 10, 15 anos para cá, isso é muito claro, muito bem definido, não tem dúvida, não é uma questão de opinião. Sim. Então tem os consensos do mundo todo de endometriose, de menopausa, que falam sobre o tratamento e deixam claro que a reposição hormonal é muito mais benéfica para a maioria das mulheres do que tem riscos. Então, essencialmente, é repor os hormônios, e hoje em dia a gente usa preferencialmente os hormônios chamados bioidênticos, que são hormônios exatamente igual os que o ovário produzia, porém sintetizados em laboratório. E a gente volta a repor esses hormônios para a mulher depois que eles acabam. Essencialmente é isso. Então, por exemplo, a mulher ela vai ao consultório, conversa com o ginecologista, e nesse processo de conversar com o ginecologista, ele termina fazendo exames laboratoriais para fazer coleta, para justamente saber quanto de hormônio que está em falta e o que vai ser reposto, é isso? Mais ou menos isso. Na verdade, o diagnóstico é muito mais baseado nos sintomas, e os hormônios que têm que ser repostos são poucos, são basicamente dois. É o estrogênio, que é o hormônio principal, que falta, que dá esses sintomas para a mulher, e a progesterona, que é um hormônio também que a mulher tem durante a fase fértil e que precisa de um equilíbrio entre estrogênio e progesterona. E tem a testosterona, que é um terceiro hormônio, que é muito bem indicada. A testosterona é um hormônio relacionado principalmente ao desejo sexual. Então ela é indicada principalmente para mulheres que têm disfunção sexual na menopausa. Agora, a testosterona tem muito mais benefícios, essa é a indicação clássica, conhecida da testosterona, mas a gente sabe que a testosterona, para além da melhora do desejo sexual da mulher nessa fase, a testosterona é um hormônio que está relacionado à disposição, energia, sensação de vigor físico, dá uma levantada na mulher. Agora, como que é feito essa reposição? Por isso que eu fico preocupado para a gente deixar bem claro para quem está em casa, para não ficar com medo de fazer essa reposição hormonal, porque tem muitas mulheres que ficam com medo por conta do passado, que não tinha todos os estudos, os embasamentos que hoje existem. Excelente. Resumindo, Fabio, o que a gente falou, a mulher está chegando na menopausa. Primeiro, não precisa esperar a menopausa mesmo, que é parar de menstruar, porque a menopausa é o fim da linha de um processo ali de 3 a 5 anos em média, que os sintomas vão aparecendo, a mulher começa a perceber que ela está estranha, diferente, começa a ter sintomas desses que a gente falou. E aí é o momento já de começar. Então ela vai ao médico fazer uma avaliação, fazer os exames, ver se ela não tem nenhum tipo de contraindicação para reposição hormonal. A maioria das mulheres não tem. Mesmo se tiver história, por exemplo, da mãe, a tia, uma irmã que teve câncer de mama, que teve trombose, isso hoje é muito bem estabelecido que não é uma contraindicação, enfim. Então, se a mulher puder fazer terapia hormonal, ela vai começar a repor os hormônios. Aí a gente entra na questão da sua pergunta, que existem diferentes formas e vias de administrar esse hormônio para o organismo. Hoje a gente sabe, Fabio, que a melhor via, isso está nos estudos, nos consensos, é alguma forma que seja não oral. Significa o quê? Que não seja engolido, que não seja na forma de comprimidos. A mais tradicional é a via transdérmica, que é na forma de um creme, um gel que a mulher aplica na pele, ele absorve e leva o hormônio através da pele direto para a circulação. Tem outras opções modernas hoje em dia, por exemplo, tem adesivos, alguns ficam em falta, às vezes essas medicações para menopausa, infelizmente, é uma coisa que ainda tem muito a evoluir, viu? Porque tem muito poucas opções comerciais disponíveis das tradicionais, são aquelas que a gente compra na farmácia comum. Então acaba não dando para fugir muito de precisar manipular o hormônio. Por exemplo, para testosterona, Fábio, não tem no mundo inteiro, na verdade só tem um país, a Austrália, que tem uma testosterona produzida pela indústria farmacêutica tradicional, que compra em farmácia, que é para mulheres, feita em dose para mulher. No resto do mundo inteiro, só tem para mulher se for sob manipulação. Nossa. Então eu trouxe aqui, até se quiser mostrar, é interessante para as mulheres conhecerem. Por exemplo, esse é um frasquinho tradicional de hormônio que a gente manda manipular. Por exemplo, de estrogênio com testosterona. Então ele é aplicado, esse aqui é uma versão mais moderna, que tem uma quantidade pequena de hormônio. O tradicional é um pouco de hormônio, não, de creme. O tradicional tem uma quantidade um pouco maior, mas basicamente a mulher aplica aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para essa câmera. Ela tem que apertar até o final, porque a gente sabe que vai liberar uma determinada quantidade aqui, de... Desce, aí pronto. Então, e aí a recomendação geralmente é de espalhar aqui entre os pulsos mesmo, para absorver pela pele. Então a mulher aplica, faz assim, espalha ali aquele creme,
E ele tem um veículo, a gente fala, né, que é o próprio gel, como se fosse um hidratante. Sim. E nele são colocados os hormônios. E aí o hormônio é absorvido direto pela pele, cai na circulação sem ter a passagem da via oral, a gente fala, né? Sem ser Sim. absorvido pelo estômago e passando pelo fígado. Então, essa é uma via tradicional. Hoje em dia tem... E qual é o período de utilização desse creme? Ótimo. Não tem um período definido, máximo. Ah. A mulher vai usando. Isso, a grande maioria das mulheres, sabe, vai usar por muitos anos. Enquanto não existir uma contraindicação, Entendi. se a mulher fizer o acompanhamento certinho no ginecologista, no começo um pouco mais de frequência, depois que ajusta o tratamento, é uma visita anual ao ginecologista, ajusta a dose do hormônio, atualiza os exames, e se ela não vier a apresentar alguma situação que contraindica a terapia hormonal, ela vai usar isso durante muitos anos. E é muito benéfico para a qualidade de vida das mulheres e relacionado à longevidade. Então, mais uma vez, não é questão de opinião, é questão de prevenção de doenças e relacionado à longevidade saudável. Sabia, Fabio? 100 anos atrás, 120 anos atrás, você tem ideia de qual que era a expectativa média de vida de uma mulher no Brasil? No máximo Em anos? 55 anos. Menos, era perto de 40 anos, nos Nossa. anos 1900. Teve até um tempo atrás uma notícia de jornal que alguém achou, acho que um jornal dessa época era de 1904. A capa era assim, o ônibus que atropelou a velhinha de 42 anos. Não sei se você viu isso. Não. Alguém achou, circulou na internet. Então hoje, a expectativa média é de 80. Sim. Então a menopausa chega para a mulher hoje na um pouco mais da metade da vida dela. Então o organismo não foi, né, biologicamente preparado para viver tantos anos depois da menopausa sem hormônios. Então, o tratamento correto da menopausa é um dos recursos da longevidade saudável hoje em dia, essencial para preservar a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Doutor, você tem um outro aqui? É isso? Esse outro é igual, é um frasco tradicional, só que a quantidade de creme que ele aplica, a grande maioria das farmácias vai fazer esse... A quantidade que a gente prescreve do hormônio é a mesma. O que muda é o frasco. Então a gente sabe a quantidade de creme Sim. que vai ser aplicado. Esse é um tradicional, um pump. A gente fala que é de 1 ml. Vocês viram outro que eu mostrei. Olha essa quantidade, ele é bem maior. Então esse aqui dá muito mais trabalho para espalhar. A mulher fica aqui um tempão. Então, esse daí que eu mostrei é uma versão mais moderna, algumas poucas farmácias fazem. É a mesma dose de hormônio, só que em menos veículo. Então, ele é mais concentrado e chega mais fácil na circulação com uma quantidade menor de gel. E aí eu trouxe, Fabio, outras alternativas. Isso aqui, por exemplo, é bem recente, é uma ótima via também de reposição hormonal, chama filme orodispersível. Você já viu? Não. Ele vem assim, num papelzinho sanfonado, separado cada filme. E aí, esse aqui não tem nada, tá? É só de demonstração. Doutor, olha, fica firme com a mão que ele chega lá. Por favor. Aí. Pode ficar firme que então ele mostra aqui. Ó, os filminhos, ele vem. O filme é isso daqui, ó. Pode pegar um para experimentar. Esse é para colocar como se fosse uma hóstia em cima da língua. Assim, ó. Nossa, que gostoso. Um gostinho de bala, né? É, gostosinho. Então, ele gruda geralmente na língua ou no céu da boca. E apesar de ser colocado na boca, também é uma via não oral. Porque ele é absorvido direto na mucosa aqui da boca, cai na circulação sem ser engolido. Então, é parecido com creme. É uma outra forma de administrar o hormônio sem precisar, né, passar pelo estômago, que são vias melhores e mais seguras de reposição hormonal. E a última que eu trouxe para mostrar é dos implantes. Vamos falar dos implantes subcutâneos, né? Os implantes, Fábio, são um tratamento mais moderno. Isso cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, nos Estados Unidos principalmente. Aqui no Brasil existem há muitos anos esses implantes que são considerados antigos, assim. Eles são de silicone e tem um hormônio branquinho dentro, é o hormônio. Então eles são colocados tradicionalmente na região da nádega, aqui. Tem imagens aí, o pessoal pode colocar da produção, de como fica ali um pequeno corte e é feito um curativo depois. Esse é um kit de inserção dos implantes mais modernos. A gente mostrou esses do tubinho de silicone. Sim. E atualmente a gente tem usado basicamente esses absorvíveis, que são os que estão dentro daquela cúpula redonda ali. Tem são a duração bem menores. de quanto tempo? Esses absorvíveis duram de 5 a 6 meses. Normalmente são trocados a cada 6 meses. São colocados desse jeito. A mulher fica deitada de bruços, põe nessa região da nádega bem perto ali dentro da marquinha do biquíni, faz uma pequena incisão ali de 4 milímetros mais ou menos, e por dentro desse instrumento, ali estou segurando na pinça,
o implante que é colocado e fica ali na gordura da região da nádega. Depois a gente cobre com um curativo e a mulher fica, olha lá, ali dá para ver mais de pertinho. Então é bem pequeno. E eles duram 6 meses liberando hormônio. Então é uma via mais cômoda. É dolorido essa picadinha? Não, quase nada. Tem que fazer uma pequena anestesia local na pele para poder fazer o corte. E ali mais profundamente, injeta um pouquinho de anestésico. Dá uma ardência muito leve na pele, depois a mulher não sente mais. Então, é um hormônio de liberação lenta e prolongada. Isso ainda é uma coisa que é controversa, porque é recente. Sim. Então, por mais que, por exemplo, em outros países já existe há muitos anos, mas especialmente nos últimos 10 anos isso cresceu muito. Estados Unidos tem mais de 5.000 clínicas, 6.000 clínicas de médicos que prescrevem terapia hormonal nessa forma, dos chamados pellets, que é o nome em inglês, ou implantes, né, que são aqueles que a gente mostrou ali na imagem. Então, tem implantes, eles são de hormônios ditos isomoleculares ou bioidênticos, que são exatamente igual ao que o nosso organismo produz. E é uma forma mais cômoda, Fábio, porque isso aqui funciona igual, se for prescrito direito, se a mulher usar direito. Na prática, muitas esquecem, não usa direito, tem que ficar mandando fazer todo mês, a cada 2 meses. E é isso que eu queria perguntar para o doutor, porque nós vivemos num país em que a gente tem uma disparidade social bruta. Enorme. Né? E a gente está falando de um médico renomado, né, que trabalha no Einstein, na USP, enfim. Mas a gente vive com uma realidade no Brasil triste. Né? Então, aqui o doutor está trazendo o que tem de mais moderno hoje. São tratamentos que são acessíveis? E o doutor imagina daqui quanto tempo vai estar disponível no SUS? Fábio, essa é uma questão social, porque sabia que as opções para mulheres na menopausa disponíveis no SUS ainda são muito poucas. O que mais tem no SUS, que é mais barato e mais disponível, é o comprimido tradicional, que não é um problema. É como boa parte do mundo usa. Eu falei, a gente sabe pelos estudos mais recentes que essas vias não orais são um pouco melhores, um pouco mais seguras, mas ainda assim é muito melhor a mulher usar algo mais acessível, mesmo que seja em comprimido, engolido, mas tratar. Isso tem um benefício para a qualidade de vida, para a longevidade enorme. Mesmo esses daqui não são tão caros. Vai custar, se a mulher for fazer no farmácia de manipulação, vai custar na ordem de 80, 100 reais no mês. Dependendo do lugar que fizer também. Então, agora, o que é mais amplamente disponível e tem inclusive no SUS é principalmente as opções em comprimido, que não são as melhores, mas são ótimas também, não tem nenhum problema. É melhor cuidar mesmo com via oral, exatamente. Né? Mas pelo menos que não muito fique... Muito importante essa mensagem, é isso mesmo. Do que pegar e deixar passar, porque você vai sofrer. Né? Doutor, outra coisa. Eu tenho muitas amigas que já estão na melhor idade, que já passaram pela menopausa, e vira e mexe quando eu entro no carro delas, eu fico mal. Por quê? Aquele ar-condicionado está parecendo uma câmera frigorífica, mas ela diz que já passou da menopausa. A menopausa, ela tem um período que passa ou isso fica para sempre? Porque eu vejo até minha mãe, que já está com 72 anos, vira e mexe, ela está com calor doido. Isso continua? Ótimo. Excelente pergunta. É assim, como eu falei, a menopausa chega em média perto ali dos 50 anos, 50, 52 anos. Alguns anos antes, muitas mulheres começam a já ter alguns sintomas, principalmente esses calorões. Para uma boa parte, Fábio, perto da metade, metade das mulheres, passados ali 4, 5, 6 anos de menopausa, em média, esses sintomas podem passar. Porém, para 20%, 25% das mulheres, mesmo muitos anos depois da menopausa, ela pode continuar tendo esses incômodos, dos calorões, por exemplo. Os outros que a gente falou que também são sintomas da menopausa, alterações do humor, irritabilidade, sintoma depressivo, fadiga, piora da libido, ressecamento da pele, ressecamento do canal vaginal, todos esses também tendem a só piorar com o passar dos anos. Uma coisa que a gente não falou, que não é um sintoma, mas é uma preocupação para as mulheres, é a perda da massa óssea. O osso, ele tem uma densidade. Sim. Então o osso, se a gente olhar a estrutura microscópica dele, é como se fosse uma esponja, tem algumas trabéculas, e a mulher ao longo da vida vai acumulando densidade óssea. Então essas trabéculas ali da estrutura do osso, elas vão encorpando. Quando a mulher passa da menopausa sem tratamento, o osso vai perdendo, vai ficando mais fino, mais frágil. Então, osteoporose é uma grande questão das mulheres mais velhas, que não costuma dar problema para a mulher de 50, 60 anos, mas a de 70, 80, com osteoporose, cair e quebrar o fêmur, muitas vezes é mais grave do que ter câncer ou infartar.
Fica aí a dica para que você vá ao ginecologista e realize todos os anos, né? Doutor, nós também vivemos num país que tem muitas mulheres que foram criadas de uma maneira machista e não frequentam um ginecologista. Eu falo de verdade porque eu conheci, inclusive, uma senhora em São Bernardo do Campo que ela tinha 61 anos e nunca tinha ido ao ginecologista. Ela dizia que tinha uma vida sexual ativa até os 50. Né? E eu falei a importância para ela de ir ao ginecologista, porque nós homens não vamos ao urologista, só depois dos 40 e olhe lá. E olha lá, a né? maioria não vai ainda. Mas agora as mulheres elas são criadas, né, educadas para irem ao ginecologista, mas tem muitos lugares nesse país que as pessoas não vão. Eu queria que o doutor falasse a importância de se ir ao ginecologista e tenho mais uma outra pergunta dentro disso. A mulher, todo mundo, né, deve ir ao médico, mas para a mulher em especial é importante ir ao ginecologista porque as doenças que são da área de atuação ginecológica são as mais comuns que levam à perda não só de qualidade de vida, doenças ou causas inclusive de morte de mulheres, como câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, por isso, se instituiu fazerem exames de prevenção, exames de rastreamento, por exemplo, Papa Nicolau, um exame de rastreamento do câncer de colo uterino, câncer que pode dar em jovem, relacionado ao HPV. Sim. Então, ainda, Fabio, por esse motivo, o Brasil, né, ser infelizmente aí no país subdesenvolvido, ainda é uma grande causa o câncer de colo de útero. É um câncer que não existe em um país desenvolvido quase, porque se previne, porque a população tem acesso à saúde, é um câncer que a gente diagnostica precocemente e consegue intervir. Mamografia para mulher depois dos 40 anos, previne câncer de mama, consegue fazer diagnóstico precoce, fazer tratamento curativo. Então, entre outras coisas que podem aparecer ao longo da vida reprodutiva da mulher, o ciclo da gravidez, né? Então, precisa ir no ginecologista, sem dúvida. Com certeza. Outra coisa, doutor, quando a gente fala a respeito da menopausa, existem alguns charlatões na internet que vendem aqueles supostos medicamentos naturais. Eu quero que o doutor alertasse para quem está em casa a respeito disso. Olha, tem muito disso. Eu não tenho nada contra as coisas naturais, e tem algumas mulheres que gostam dessa linha. O que eu costumo dizer é assim, quando me fazem essa pergunta, Fabio, mas não tem nada natural para tratar a menopausa? Eu explico, eu falo, olha, o natural é ficar velho. Sim, com certeza. E todas as consequências disso. Então, os hormônios que a gente usa hoje em dia, que é a base do tratamento da menopausa, é a reposição hormonal. São hormônios naturais, produzidos em laboratório, porém com molécula exatamente igual ao natural. Mas e o chá de amora, e o não sei o que, aí tem as coisas da soja, tem uma infinidade de opções. Veja, algumas dessas têm alguns estudos que mostram algum benefício para uma parte das mulheres, uma pequena porcentagem pode melhorar um pouco. Para a grande maioria não faz diferença. E tem que tomar cuidado, isso que você falou, a internet que é terra de ninguém, tem muita coisa sendo comercializada que não tem controle nenhum sobre a produção, sobre a qualidade. É igual coisa de proteína para ganhar massa muscular. Tem muita coisa com contaminação, que tem anabolizante no meio do whey protein lá. Aí a pessoa compra, nossa, esse whey é ótimo, fiquei forte. Na verdade está cheio de contaminante. Então essas coisas naturais tem que tomar muito cuidado. A gente geralmente não é que eu sempre alerto isso para as mulheres, as que gostam de usar por conta delas, mas a gente não prescreve essas coisas não. Doutor, eu entrevistei um colega seu algumas vezes, o falecido Dr. Pinotti, Sim. E ele sempre falava nos meus programas a importância da mulher menstruar, né? E eu acho que é importante, mas tem muitas que ficam inibindo essa menstruação. Eu queria que o doutor falasse também a respeito da importância de se menstruar para a mulher, essa troca de hormônio, tudo isso que acontece. Mas, Fábio, eu tenho que falar no sentido contrário, porque sabia que hoje em dia Por favor, muito bem... eu tô conversando com um médico que estudou. O professor Pinotti foi professor titular lá da USP. Eu lembro quando eu era aluno, eu entrei na faculdade em 2002. Ele era professor titular, ele faleceu anos depois. Hoje em dia a gente sabe que a menstruação ela não é necessária. Então as mulheres podem suprimir a menstruação. A grande maioria das mulheres, na verdade, se pudesse escolher, preferiria não menstruar, usar alguma coisa para isso. A principal coisa que existe para a mulher não menstruar é pílula anticoncepcional, que muitas também acabam tendo efeitos colaterais e não se adaptam bem. Tem os DIUs, principalmente o DIU hormonal, é uma alternativa também, mas nem todas as mulheres vão deixar de menstruar. Uma parte vai reduzir o fluxo, porém vai continuar menstruando
pouco Perdão. e tendo alguns escapes, enfim. Mas é importante que a mulher tenha conhecimento, vá ao médico, como a gente falou, mas ela não tenha necessidade da menstruação. Ou colocado de outra forma, não tem problema suprimir a menstruação com algum método disponível para que a mulher não menstrue. Uma alternativa também polêmica é o chamado chip da beleza, que é o implante de Sim. gestrinona, que é exatamente igual a esse daqui, não é o da menopausa, é um hormônio diferente, mas é o mesmo Uhum. princípio. É uma alternativa que também deixa as mulheres sem menstruar, Muitas artistas brasileiras, muitos inclusive usam. apresentadoras, usam. É ótimo por um lado, tem polêmicas porque é uma substância usada há muitos anos, mas pouco estudada. Enfim, eu tenho bastante experiência com isso, mas é caro. Sim. Resumindo, não é uma coisa pouco acessível. Tem perguntas dos nossos telespectadores, 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, doutor. Quando a mulher entra na menopausa, qual deve ser a frequência de idas ao ginecologista? Sempre me disseram que não é mais necessário ir ao especialista. Quem pergunta é Alice Oliveira, de Águas Lindas, de Goiás, Goiânia. Alice, é uma ótima pergunta. Obrigado por mandar para a gente esclarecer isso para as mulheres. Só não era necessário ir no ginecologista quando a mulher entrava na menopausa, quando ela entrava na menopausa com 50 e morria ali com uns 55 em média. Hoje em dia, ir ao ginecologista é fundamental, especialmente nessa faixa etária em que começam a aparecer riscos para a saúde da mulher, pelo envelhecimento, várias questões que vão surgindo, especialmente depois da menopausa. A menopausa não tratada adequadamente, sem reposição hormonal, leva a aumento de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, aumento de doença de Alzheimer, osteoporose, como a gente já comentou, é uma grande questão. Então, tem que ir, tem que continuar indo. Uma vez por ano, em média, é suficiente. Tá? Talvez ali, nessa mudança, porque a mulher, vamos supor, geralmente vai ter os filhos ali com seus 30 e pouco, tem uns 40 anos, vai ter essa fase dos 40 aos 50 em que está tudo ali mais ou menos estável. Quando chega ali perto dos 50 anos, nessa passagem para a menopausa, início da terapia hormonal, aí provavelmente ela vai ter que ir com uma frequência um pouco maior para ajustar o tratamento. Mas depois de ajustado, uma vez ao ano, e o ginecologista fazer todos os exames e sendo permitido, né, não tendo contraindicação, pode continuar o tratamento, a frequência anual é suficiente. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Qual a diferença entre climatério e menopausa? Quem pergunta é César Lucas Barbosa, de Aracaju, Ceará. Ótimo. São termos relacionados. O que a gente chama de climatério ou síndrome do climatério é esse processo de transição menopausal. Então, também é chamado de perimenopausa, transição menopausal ou climatério. É a síndrome, ou seja, o conjunto de sintomas que a mulher sente nessa fase. Relembrando os principais. Alterações da menstruação, os fogachos, calorões, alterações de memória, de concentração, irritabilidade, sintomas depressivos, falta de ânimo, fadiga excessiva, perda da libido, ressecamento da pele, da vagina, são os mais comuns. Isso é chamada síndrome de climatério. A menopausa, por definição, é a parada total das menstruações. É o fim da linha, quando o ovário esgotou de vez. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, doutor. A reposição hormonal é necessária em quais casos? Quem pergunta é Alessandra Catarina Rodrigues, de Picos, Piauí. Ótimo, Alessandra. Hoje a gente pode afirmar que em praticamente todos os casos. Ou seja, a não ser para as poucas mulheres que têm alguma condição de saúde em que a reposição hormonal é contraindicada, sendo que a principal delas, Fábio, é o câncer de mama pessoal. A mulher que teve um câncer de mama, ela realmente não pode fazer terapia hormonal. Em algumas situações de exceção, anos depois do tratamento, cura, tal, a gente pode considerar isso. Eu tenho vários casos como esse, mas enfim, são de exceção. Outras poucas situações contraindicam a terapia hormonal. Agora, para as mulheres em geral, exceto nessas situações peculiares, a terapia hormonal é indicada porque ela tem muito mais benefícios para a preservação da qualidade de vida, da sexualidade e também prevenção de diversas doenças. Então, a gente hoje diz que é para todas as mulheres. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quais exames são necessários para descobrir a menopausa? Quem pergunta é Cláudia Yasmin Gonçalves, de Maceió, Alagoas. Ótimo.
Como a gente falou no começo, tem um exame de sangue principal que chama FSH, hormônio folículo estimulante. O FSH, ele aumenta quando a mulher entra na menopausa. Mas o diagnóstico da síndrome do climatério ou da menopausa, ele é clínico. O que significa um diagnóstico? Uma doença que o diagnóstico é clínico. Ele não depende de nenhum exame laboratorial. Depende do conjunto de sintomas. É diferente do diagnóstico de hipertensão, pressão acima de tanto, diabetes, colesterol. Para várias condições de saúde, o diagnóstico clínico é pelo conjunto de sintomas. Então, a menopausa é uma situação dessa. Ou seja, a menopausa é quando a mulher para de vez de menstruar. Para algumas a gente não tem esse parâmetro, que a mulher usa um DIU hormonal ou já tirou o útero, mas o exame ele ajuda. E por que ele não é necessário para o diagnóstico? Porque ele varia muito. Então tem uma fase, Fabio, que o FSH, ele, na mulher jovem que menstrua, ele é constantemente baixo. E aí, quando a mulher vai se aproximando da síndrome do climatério, da perimenopausa, ele começa a subir. Mas não é uma subida linear, ele faz isso, assim. Então, às vezes, sedosa está aqui, está ali. Entendi. Só na fase mais tardia da menopausa que ele vai ficar persistentemente alto. Então, se a gente for depender da FSH, vai comer bola, vai começar a tratar muito tardiamente as mulheres. Então, mais uma vez, é o ginecologista experiente nisso que faz o diagnóstico. Aliás, eu posso deixar uma dica? Sim. Eu participei de um projeto muito legal chamado Menopausa Consciência. É um trocadilho, separado, consciência, que é um trocadilho com consciência. E que foi feito para ser um site, um portal de referência sobre assuntos de menopausa. Bacana. Tudo baseado em ciência, nas melhores evidências científicas atuais, no consenso brasileiro, americano. Então, mulheres que têm interesse nesse assunto, terminando aqui essa entrevista, depois que acabar o seu programa, aí podem ir lá no menopausaconsciência.com.br. Tem uma minissérie que está no YouTube, mas tem os links lá na página também. Muito legal, que tem mulheres falando sobre como foi passar por essa fase e a gente explicando a parte técnica, esclarecendo tudo. Vamos entrar lá, diretor, menopausaconsciência.com.br, para a gente mostrar para o pessoal que está em casa, né? Tem mais perguntas? Tem? Tem mais perguntas? Me respondam. Obrigado. Entendeu? Vamos na tela. Obrigado. Oi, doutor Igor. Pode ocorrer gravidez na menopausa? Quem pergunta é a Luísa Bruna Luz, de Manaus, Amazônia. Luísa, ótima pergunta. Até esse tema ficou, né, teve uma polêmica aí recente com uma figura pública. Então é assim, mulher que entrou na menopausa, deixou de menstruar há mais de um ano, que o conceito é esse. Não tem como ficar grávida, Fábio, espontaneamente. Não tem. Só se for in vitro. In vitro, sim. Esse é o ponto. Então, a mulher, quando se aproxima da transição menopausal, até perto dos 50 anos, ela ainda ovula. É muito difícil ficar grávida, mas a gente não pode descuidar. O ginecologista tem a obrigação de garantir a anticoncepção para a mulher até, de fato, ela estar na menopausa. Porém, hoje em dia, mundo moderno, mulheres vivendo muito e evolução da medicina e das técnicas de reprodução assistida. Mulher tem 60 anos, é possível ficar grávida? Se ela tiver útero, sim, mesmo depois da menopausa. Mas ela tem que usar um óvulo de outra mulher, um óvulo de doadora. Ou, caso ela tenha congelado o óvulo próprio, ela usa o óvulo próprio dela mesma, congelado de quando mais jovem. Porém, engravidar espontaneamente depois da menopausa, impossível. Adorei a resposta, doutor. Eu já tenho comentado no programa. O doutor trouxe aqui uma figura para mostrar. Esse aqui é para mostrar, se a gente falasse disso, é um útero, né? Isso. O canal vaginal é mais ou menos como é o tamanho original mesmo. O canal vaginal ele é elástico, né? O útero tem esse tamanho mesmo, como se fosse um punho fechado, assim, do tamanho de uma pera. E aqui tem os ovários e as trompas. Aliás, teve uma recomendação recente, falei isso em algumas entrevistas recentes também. Sabia que o câncer dos ovários, ele quase sempre começa nas células aqui da trompa. Então veio uma recomendação recente de um instituto, maior instituto de pesquisa do câncer de ovário no mundo, recomendando que as mulheres, depois de já terem os filhos, considerem remover as trompas, porque isso é a única coisa capaz de prevenir o câncer de ovário. Uau! Porque, por exemplo, para a mama, a gente consegue fazer rastreamento. Rastreamento é um exame indicado para todas as pessoas em geral para detectar determinadas doenças. Então, rastreamento para câncer de colo de útero, Papa Nicolau. Para câncer de mama, mamografia anual depois dos 40 anos. Para câncer coloretal, fazer colonoscopia. Para ovário não tem como rastrear. 80% das vezes o diagnóstico acontece numa fase já avançada da doença com metástase, sem possibilidade de tratamento de cura. E aí isso é uma notícia bem recente, começou a sair na mídia, que remover as trompas, então eles têm recomendado que a mulher, depois que já teve os filhos, tem lá mais de 40, 50 anos, vai fazer alguma cirurgia qualquer no abdômen
Já aproveita. Já aproveita e tira as trompas, porque isso é a única coisa eficaz para prevenir o câncer de ovário. Perfeito. Tem sim o site, vamos dar uma olhadinha então no site. Olha só que bacana. Olá. Menopausa Consciência. Olha lá. Tem lá o link para os episódios, então são 5 episódios curtos, que falam o que é a menopausa, os sintomas, opções de tratamento. A gente fala da história da terapia hormonal, as alternativas, os riscos e benefícios. Sou eu e minha esposa. Minha esposa é endocrinologista. A Tassi já veio aqui também. Ela já veio aqui? Já, acho que de emagrecimento, alguma coisa assim. Deixa eu ver, que eu sou cego, viu, doutor? Não repare não, viu? Eu me recordo dela. Que bacana. Casal aí, bonito, então parabéns. Tem essa série que tá lá do YouTube. Cada episódio é curtinho, tem uns 12 a 15 minutos mais ou menos. O último é só sobre sexualidade na menopausa, é muito legal. E aí tem esse conteúdo, esses e-books, é o que a gente usa, que eu uso no consultório para as minhas pacientes. Então tem uma informação bem detalhada, tá bonita assim na forma, como se fosse uma revista. Não, e lindo, viu? Toda a parte gráfica do site tá impecável, legal, parabéns, né? Viu? E aí naquela parte lá do menu superior tem lá sintomas e dúvidas. Eu recomendo as mulheres sempre irem lá. Todos esses sintomas que a gente falou, estão todos lá e se clicar, expande. Sobe um pouquinho ali a página, então começa lá com os principais, que é a irregularidade das menstruações. Se puder subir um pouquinho e mostrar, tem assim, o sintoma, e aí quando clica ele expande e tem a explicação de cada um deles. Que bacana. Parabéns, viu? E na parte ali de dúvidas, também tem todas as dúvidas possíveis e imagináveis, baseada no material da Sociedade Americana, que é para pacientes, é da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Então ele fala tudo lá, o que é, com que idade entra, os exames, o que acontece. Se descer, tem N perguntas. Qual o risco de câncer de mama, o risco de câncer de outra coisa, até quando usar, todas as perguntas estão respondidas lá. Parabéns, muito bem feito. Olha, tem ali o caminho também para o Instagram, para o canal deles no YouTube com a série. Né? Vale muito a pena você, mulher, não importa a idade, acessar o site menopausaconsciente.com.br. Não é isso? Consciência, perdão. Menopausa Consciência. É separado. Que é a ciência de estudo. Ciência, Bacana. Deixa eu passar aqui o contato do Dr. Igor Padovese. Você pode seguir ele no Instagram, que é doutor.igorpadovese, doutor.igorpadovese, igorpadovese.com.br, igorpadovese.com.br. Lembrando que o Dr. Igor, ele é ginecologista e obstetra, trabalha na USP, também no Albert Einstein, especialista, uma das especialidades dele é endometriose, cirurgia íntima, menopausa e implantes hormonais. Vale muito a pena, se você puder, conhecer um pouco do canal também, menopausaeciência.com.br. Obrigado, doutor. Prazer ter você aqui no nosso programa. Foi ótimo. Mande um beijo para sua esposa. E estou aguardando ela aqui para falar de emagrecimento, que é verdade. Ela teve no programa, lembrei de tudo, que eu tenho uma memória ótima, meu diretor. Obrigado, doutor. Um abraço. Até breve. Obrigado. Nós vamos para o rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.